E pela primeira rodada do Brasileirão Feminino, jogão de bola lá no Sesc Protásio Alves, no Rio Grande do Sul. O Internacional recebeu o São Paulo e perdeu de virada por 2-1 com um gol de ex, hein? Nós vamos trazer para vocês o histórico dessa partida e, claro, a nossa análise e opinião de Internacional 1, São Paulo 2. Bora lá pro vídeo. Meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil, estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino e o destaque é esse jogão que aconteceu lá no Sesc Protásio Alves no Rio Grande do Sul, de Internacional 1, São Paulo 2 de virada. Mas antes, vocês que são inscritos no nosso canal, sabem que o conteúdo vai ser show de bola, não é mesmo, meus amigos? Por isso, já conto com o seu like no começo do vídeo. Você que está chegando aí agora, por favor, assista o vídeo. Se no final você gostar, aí sim vale a pena você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e aí sim se inscrever, beleza? Pois bem, galera, o São Paulo derrotou o Inter por 2-1 de virada na noite dessa segunda-feira, o último jogo da primeira rodada do Brasileirão Feminino. O jogo foi lá no Sesc Campestre, no Rio Grande do Sul, no fechamento da primeira rodada do Brasileirão. Darlene marcou para o Inter logo no começo do primeiro tempo. Serrana empatou nos acréscimos da primeira etapa e Crivellari vira o jogo para o tricolor no comecinho, já no primeiro minuto do segundo tempo. Pois bem, como é que os dois técnicos, o Maurício Salgado e o Thiago Viana, escalaram as suas equipes para este grande duelo? Vamos começar com as visitantes, que no caso aqui foi o São Paulo. Me surpreendeu aí a escalação do Thiago Viana, eu gostei da escalação dele, ele foi seguro aí no meio de campo com a Prêniga e a Maricel Pereira. Ele foi no 4-3-3. Gostei do sistema. E olha só, ele foi com a Carlinha, a Caldeirão, Tayla, Rafa Soares e Carol Gil. A Prêniga, Maricel Pereira e Aline. Isa, Crivellari, Serrana. Aí ele foi no 4-3-3. É como a gente já previa, né? Ele vai começar com as jogadoras que eram titulares no ano passado, e aí depois ele vai dando a oportunidade para as outras jogadoras que chegaram, como por exemplo a Gadu entrou. Rapaz, meus amigos, minhas amigas, jogou demais a Gadu, acho que foi o diferencial da vitória desse tricolor. Pois bem, e as gurias coloradas do técnico Maurício Salgado? Olha só, ele também foi no sistema 4-3-3, ele foi com a Gabi Barbieri, Valéria, Débora, Sorriso e a esquerdinha Valéria de lateral. Olha, pois bem, mas foi uma preferência dele. Ela já jogou nessa posição, mas ultimamente ela vem jogando mais como meio atacante. Pois bem, a esquerdinha, Lelê, Jordana e Patilhanos, Cati, Darlene e a Soli James. Daí a escalação do Maurício Salgado para enfrentar o tricolor paulista nessa derrota de Inter 1, São Paulo 2. Pois bem, como é que foi o primeiro tempo? Olha só, o Internacional precisou de apenas 6 minutos para abrir o placar com Darlene, que recebeu o passe entre as zagueiras adversárias e finalizou com a cavadinha na saída da goleira Carlinha. Com vantagem no placar, as gurias coloradas entregaram a bola para o time de São Paulo e protegeram a vantagem. O empate tricolor, no entanto, viria ainda no primeiro tempo, nos acréscimos. Aos 48 minutos, após escanteio cobrado ao lado esquerdo, a goleira Gabi Barbieri falhou na saída e deixou o gol aberto para Duda Serrana apenas empurrar a bola para dentro do gol depois de um bate-rebate dentro da área. E assim foi o primeiro tempo, empate aí em 1-1. O Internacional errou, fez o gol, ao invés de ir para cima, o Internacional entrega a bola para o São Paulo, pedindo para morrer, né?
E a segunda etapa, olha só, o São Paulo começou o segundo tempo com tudo e marcou logo no primeiro minuto, quando o Gadu tinha acabado de entrar, fez bela jogada dentro da área e se viu Crivellari, que cravou e decretou a virada. A atenção foi investida e o Internacional que precisou correr atrás do resultado, já finalizando em sequência, mas sem acertar o alvo. O terceiro gol do São Paulo quase saiu em boa jogada aos 23 minutos, quando Gadu fez belo pivô e Ana Clara bateu no alto, colocando a bola perto do travessão. Mas o jogo ficou morno e mesmo com domínio de posse de bola, o Internacional teve problemas criativos e não conseguiu levar perigo. Com cada vez mais substituições ofensivas, o Internacional foi com tudo ao ataque na reta final da partida. Uma nova finalização certa só foi acontecer aos 31 minutos, mas Maiara Vaz parou em Carlinha. Os acréscimos foram de um jogo mais aberto, mas o placar se manteve mesmo até o apito final, com a vitória de virada do tricolor por 2-1 sobre as Gurias Coloradas. Pois bem, gente, e agora a agenda das duas equipes. Olha só, o Internacional volta a campo no sábado, dia 21, às 15 horas, certo? No horário de Brasília, quando visita o América pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. Já o São Paulo, por sua vez, recebe o Bahia na próxima segunda-feira. Olha o horário, 21 horas, gente. Isso é horário de jogo numa segunda-feira? É pedir para realmente não aparecer ninguém para assistir o jogo, né? Então, São Paulo enfrenta o Bahia, segunda às 21 horas. Agora, deve ser em Cotia esse jogo, o local ainda não está determinado. Então tá aí para vocês a agenda e o histórico desse jogão de Internacional 1, São Paulo 2. Bem, terminada então a primeira rodada do Brasileirão Feminino, vou passar para vocês os resultados. Nessa terça-feira, às 20 horas, na nossa live, você vai ficar sabendo os confrontos da segunda rodada e vamos dar os nossos pitacos para a segunda rodada do Brasileirão Feminino. Pois bem, a primeira rodada que começou na sexta-feira, misto 0, Flamengo 1. Aí na sexta-feira, aliás, na quinta-feira, né, foi misto 0, Flamengo 1. Na sexta-feira, Palmeiras 4, América Mineiro 0, Atlético Mineiro 0, Corinthians 1. No sábado tivemos Fluminense 1, Vitória 0, Bahia 0, Cruzeiro 2, Botafogo 2, Juventude 1. E no domingo tivemos aí Red Bull Bragantino 2, Ferroviária 0, Santos 2, Grêmio 1, esse jogo já na segunda-feira. E também nessa segunda, Internacional também 1, São Paulo 2 de virada. Então tá aí para vocês os jogos da primeira rodada, os resultados e a segunda rodada a gente debate nessa terça-feira às 20 horas na nossa live, já dando os nossos pitacos. Pois bem, galera, um jogo muito interessante. O Internacional foi para cima do São Paulo já no começo do jogo, tanto é que fez o golaço da Darlene com a cavadinha na saída da Carla, que saiu nos pés da Darlene, e a Darlene nada boba, deu uma cavadinha por cobertura e fez assim o Inter 1-0. Pois bem, quando todos parecia que o Internacional ia para cima para fazer o segundo gol e tentar matar o jogo, mas não. O que aconteceu aí? O Internacional deu a bola para o São Paulo, certo? O São Paulo com dificuldades, porque o primeiro jogo da temporada, o São Paulo teve algumas dificuldades, mas aos poucos o São Paulo foi se encontrando no jogo e já foi começando a levar perigo para o Internacional, principalmente aí já no final do primeiro tempo, certo? E aí, com bate-rebate na área, a bola sobra para Duda Serrana, que empata o jogo, um castigo para o Internacional, que deveria manter o ritmo do jogo e ir para cima, mas não foi assim que fez. E aí tomou empate ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo voltou mais preciso para cima do Inter, já colocou a Gadu, que aliás, para mim, uma das melhores em campo, a Maricel Preniger, aliás, a Maricel Pereira e também a Gadu, que para mim foi uma grande surpresa, agradável a entrada da Gadu, que jogou muito, certo? Ela limpou o lance pela direita e tocou para Crivellari fazer o gol logo no começo do primeiro tempo. Pois bem, e aí o Inter começou
tentar alguma coisa, mas sem sucesso, sem produtividade. Foi mudando, colocando jogadoras no ataque para ver se conseguia alguma coisa, mas já era tarde. O São Paulo conseguiu segurar o resultado e assim o jogo terminou com a vitória das Soberanas por 2-1. Uma ótima vitória para o São Paulo, um adversário direto, que é o Internacional. A gente sabe que é um clássico do futebol feminino brasileiro. Então foi uma vitória muito importante para o São Paulo fora de casa, levando os três pontos para casa. Então, restou o Inter agora tentar reverter o resultado na próxima rodada contra o América Mineiro. Então, parabéns ao São Paulo pela essa belíssima vitória, uma vitória muito importante que deixa o São Paulo aí com 3 pontos. Tá bom, gente? Então tá aí para vocês a nossa análise e opinião desse jogo de Internacional 1, São Paulo 2 de virada esse último jogo da primeira rodada do Brasileirão Feminino. Nós vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma maravilhosa semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.